Saia da sua zona de conforto. Você está no canal Desconforto, justamente para você mudar, para você fazer coisas diferentes, para ter resultados diferentes. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os 7 passos da venda, que para quem está começando com vendas é essencial saber tudo isso daqui. Vamos lá? Bora pro vídeo. Antes de começar o vídeo, já quero pedir para você deixar o seu like, que ajuda bastante o canal a crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e ficar por dentro de todo o conteúdo aqui do canal. Antes de você ir no seu cliente vender, você precisa saber tudo sobre o produto que você está vendendo. Não adianta chegar lá no cliente e ele saber mais do teu ramo, ele saber mais do teu produto. Você tem que ser a referência de conhecimento sobre esse produto. Muitas vezes o cliente vai te perguntar dúvidas e você vai ter que ter esse conhecimento não só do produto, mas como que usa o produto, do resultado que ele traz, quanto custa usar o produto e quanto lucro esse produto traz para o teu cliente. Isso você tem que ter na ponta da língua. E muito importante, às vezes, é fazer a conta na frente do cliente. Esse produto custa X, vai te render X ações e você vai lucrar X reais com esse produto. Quando você faz isso, o seu cliente percebe que você conhece sobre o que está vendendo e ele vai confiar em você. Então, conhecimento é muito importante. O segundo passo é a prospecção. Você precisa descobrir quem é o teu cliente e aonde ele está. Seu cliente é classe A, B, C, D, qual é o perfil do teu cliente? É muito importante antes de você entrar no seu cliente. Então, primeiro de tudo, tenha em mente quais são os seus clientes, que posição você está no mercado e quanto o teu produto custa para ele. Se o teu produto é um produto caro para ele, se o teu produto é um produto barato para ele. Se você vai num cliente classe A com um produto classe B, o teu produto é barato. Então você precisa de uma outra abordagem. Mas tudo isso você precisa planejar antes de sair para vender. O terceiro passo é a abordagem. Quando você entra no cliente, primeiro você precisa estar bem vestido, você precisa estar com um hálito saudável, você precisa estar cheiroso, você precisa estar com uma postura séria. Você não pode ser confundido com um cliente dele. Você precisa, na entrada, ser visto como a pessoa que representa aquele produto. Segundo, você deve ser educado com o teu cliente. Você deve pedir permissão para qualquer coisa dentro do ambiente do teu cliente. Se você vai tomar água, você, posso tomar uma aguinha? Você vai lá e toma, depois que ele te der permissão. Se ele está atendendo algum cliente, você pergunta, posso conversar com você? Posso isso? Posso aquilo? Isso se chama educação. Eu já vi muito vendedor que chega, vai entrando, vai pegando as coisas e o cliente não gosta disso. Então a abordagem é um fator determinante na hora do teu cliente te conhecer, na hora do teu cliente confiar em você. E na hora do teu cliente saber que você é uma pessoa séria ou uma pessoa que não dá para confiar no que você fala. O quarto passo da venda é você resolver um problema para o teu cliente. Se você chegar em qualquer cliente e falar todo o teu portfólio, quanto custa e tudo mais, pode ser tudo em vão, porque o teu cliente não precisa disso. Ele pode estar muito bem resolvido com tudo que você tem. Agora, quando você resolve um problema para o teu cliente, você cria uma necessidade do seu produto. Como que você faz isso? Pergunte ao seu cliente sobre o trabalho dele, sobre as coisas que ele faz, sobre as dificuldades que ele tem. Quando você começa a entender um pouco de como que o teu cliente trabalha e quais as necessidades que ele tem, ou quais os pontos que as outras marcas deixam a desejar, você vai captar isso do teu cliente perguntando, conversando com ele. Então, antes de sair mostrando o produto, sair falando,
Pergunte, escute o teu cliente. Dessa maneira você vai conseguir descobrir uma necessidade dele e descobrir algum produto que você tem que resolva isso para ele. E aí você está com as portas abertas para começar a tua venda. O quinto passo é a apresentação. Já que você resolveu um problema, você descobriu qual é o seu produto que resolve para o seu cliente. Então você vai apresentar o seu produto. Então agora chegou a hora de demonstrar para ele que você sabe tudo. O teu cliente precisa confiar em você. Ele precisa tirar as dúvidas dele com você. Então a sua apresentação dos produtos deve ser impecável. Você não pode chegar no cliente e ter que ligar para alguém para pedir informação sobre o produto que você está vendendo. Então resolva um problema para ele e dessa maneira você deixa de ser um vendedor chato e passa a ser um cara que ele não sabia que precisava e agora ele precisa. E o sexto passo é o fechamento do pedido. Muitas vezes você mostra seu produto, você resolve o problema do teu cliente, só que ele te fala, olha, eu tenho bastante produto, eu vou esperar ainda, não deixa claro que vai comprar de você. Nem sempre o teu cliente vai dizer, não, beleza, eu vou comprar. Então você tem que estar atento ao momento de fechar o negócio, de fechar o pedido e não fique nervoso na hora de fechar um pedido e acabar esquecendo de detalhes, como o prazo de pagamento, como quando pode ser a entrega. Se você tem um produto que demora para ser entregue, você tem que conversar isso com o seu cliente na hora do fechamento, para você ter cuidado de não prometer o que a sua empresa não pode cumprir. Por exemplo, sua empresa tem um prazo médio de 7 dias para entrega de algum produto e o seu cliente precisa do produto para o dia seguinte. Então você fala, olha, amanhã está aqui, vou dar o meu jeito. E aí você chega na empresa e não consegue esse prazo. Então você fez todos os 5 passos anteriores e no sexto passo você comete o erro de prometer o que não pode cumprir. Você acaba estragando tudo que você já fez impecável até agora. Então fique atento no seu cliente para não prometer o que você ou a sua empresa não pode cumprir. E não esqueça de perguntar para o cliente o prazo de pagamento. Eu mesmo já cometi esse erro de ficar muito feliz com uma venda grande e depois eu chego para digitar o pedido e qual é o prazo de pagamento? Esqueci de perguntar para o cliente. E aí o que acontece? Eu vou ter que entrar em contato novamente com o cliente e perguntar qual é o prazo. Isso me fez ser um vendedor que cometeu algum erro, porque eu deveria sair de lá com o pedido consolidado e com o prazo consolidado. Então não se esqueça dos detalhes, fique mais calmo na frente do cliente para você conseguir resolver tudo e fazer um fechamento impecável desse pedido. E o sétimo e último passo, muito importante, é o pós-venda. 2 dias depois, 1 dia depois, você vai saber o seu time. Entrar em contato com o cliente para pegar informações se ele gostou do produto, se ele está usando o produto, como foi a experiência dele com o produto. Por quê? Isso vai fortalecer mais a relação entre você e o teu cliente e vai gerar mais venda, porque ele vai perceber que você se importa realmente com ele, que você não é um vendedor, que você é um parceiro. Então um passo muito importante é o pós-venda. E se você gostou desse vídeo, dê o like, porque ajuda muito o canal a crescer, ajuda o YouTube a divulgar esse vídeo para outras pessoas. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, que assim você vai ser avisado sobre os próximos vídeos e tem bastante conteúdo legal. Então se você tem alguma sugestão, escreva nos comentários. Isso é muito importante para eu ficar sabendo o que vocês estão pensando, se vocês gostam, se vocês não gostam, o que vocês querem assistir. Então muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço e bons negócios!